a ansiedade na neurose e a ansiedade na psicose. Pode ser que haja algumas diferenças na manifestação da ansiedade de acordo com as estruturas psíquicas. Segundo a psicanálise, a gente vai ter a estrutura da neurose, da psicose, da perversão, e para alguns teóricos o borderline também seria uma estrutura. E essa estrutura psíquica é uma forma de ser desse indivíduo, é uma forma de pensar, é uma forma de comportamento, é uma forma de lidar com a vida, é uma forma como ele vai se portar no mundo diante de si, diante dos outros. Para a neurose, de forma muito simplista, de forma muito básica, a neurose ela caminha muito em direção a agradar aos outros. E tudo isso vai se formar a partir da infância, da interação com os pais. Por exemplo, o neurótico ele tem muito a imagem, os pais imaginários dentro de si, onde ele passa a vida buscando agradar esses pais que estão aqui. Então é uma mente com excesso de leis, é uma mente com excesso de dever, um excesso de ordem. Ele tem um superego, uma consciência moral, alguns muito rígida, muito castradora. E o psicótico, ele passeia mais pelo campo do desagradar esses pais. Então, geralmente foram famílias que tiveram muita disfunção, só teve uma mãe ou só teve um pai, enfim. Não existe uma regra absoluta, mas diferente do neurótico, esse psicótico ele vai buscar desagradar, vai ter comportamentos para desagradar esses pais imaginários que vai transferir isso para a sociedade. Ele transita mais pela ordem do prazer. Nós vamos ter duas instâncias na mente, o id e o superego, e o ego. O superego, então, é essa lei, e o id é o princípio do prazer imediato. Então, o neurótico ele tende mais ao dever e o psicótico ele tende mais ao id, a esse princípio do prazer. Então, quando a ansiedade se manifesta no neurótico, ele vai tender a ter comportamentos mais para o dever, para aliviar essa ansiedade. Quando ele se afasta do dever e vai para o prazer do id, ele começa a ficar mais ansioso. E o psicótico, quando ele se aproxima mais do dever, ele começa a ficar mais ansioso, porque a fuga dele é o prazer imediato do id. Um exemplo, eu tenho prova na faculdade amanhã, e eu vou estudar, eu preciso estudar. Mas os amigos dizem que vai ter uma festa. O neurótico, ele, de forma essencial, a ansiedade significa a mente dividida. Então a mente se divide. Eu tenho a prova para fazer, mas eu tenho a festa para ir. A festa seria a manifestação do id, do princípio do prazer imediato. E a prova, o estudar para a prova é o dever, é o superego. Então a ansiedade do neurótico é quando a mente dele tende a ir para a festa. E ele vai aliviar essa ansiedade quando ele volta-se para o dever. E o psicótico, nessa mesma situação, ele tende a ficar mais ansioso quando a mente dele tende a ir para o dever. Porque o natural dele é ir para o id, é ir para a festa. Não, vamos para a festa, depois eu resolvo essa prova. Só que quando ele está lá, às vezes a mente dele vai para o dever e há uma cobrança, assim como há no neurótico. Mas a cobrança dele é porque a mente dele está indo para o dever e ele está no id. Entende? E a ansiedade no neurótico tende também a se manifestar mais no corpo, em situações somáticas, psicossomáticas. Alergias, dores, fibromialgia, pânico, enfim. E para o psicótico, como o mecanismo da psicose é mais a fora-clusão, é para fora, e o do neurótico é mais para dentro, a repressão, ele reprime mais, então vai estar mais no seu corpo. E a psicose, como é mais para fora, os seus sintomas vão se manifestar mais em comportamentos. Não que não haja alguma manifestação no corpo, mas em comportamentos como
compulsões, vai comprar demais, vai beber demais. Tem de certas questões comportamentais. O neurótico, ele não tem tanto isso. A psicose, o psicótico, ele vai ter um comportamento mais de fuga para essas questões, mais primitivas, mais regressão, mas não que o neurótico não tenha em certa medida, mas a psicose ela foge mais desse contexto da realidade, vai mais para a fantasia, vai mais para as idealizações, e o psicótico ele se firma mais no dever. Então, resumindo, a ansiedade é mente dividida. E essa mente vai se dividir de forma diferente dentro da neurose, dentro da psicose, dentro das minhas observações. Assim como na perversão e borderline. Borderline transita entre a neurose, a psicose, um pouco da perversão ali. Então, borderline é aquele estado limítrofe que está entre todas essas estruturas, tem características de todas. Bom, então resumindo, o neurótico, ele tem essa ansiedade da mente dividida porque a mente dele tende a ir por prazer e ele fica ansioso, fica conflitoso e ele tem que negociar. E o psicótico porque a mente dele tende para o dever, porque a base dele é o id, é o prazer. Então o neurótico tem mais dever, menos prazer, e o psicótico tem mais prazer, menos dever. E ambos precisam equilibrar isso, obviamente. Então o psicótico vai ficar mais ansioso quando ele vai tender mais para o dever e vai ficar ali no prazer e vai se cobrar de alguma forma. E ele vai aliviar a sua mente indo para o id. Indo para o id. O id é o seu lugar de alívio, digamos, da ansiedade. Então ele vai buscar fantasias, ele vai buscar fazer alguma coisa, entretenimento. O psicótico é ele que vai aliviar sua ansiedade no entretenimento, no show, na balada, nos comportamentos externos, né, ali do id. Ou alguma questão que vai dar o prazer imediato. E o neurótico ele vai aliviar sua ansiedade no dever, na tarefa, no fazer aquilo que ele precisa fazer. Então são alívios, lugares de alívios diferentes. Mas ambos, obviamente, precisam equilibrar. A perversão, o perverso em si, da estrutura perversa, o sociopata, ele tem pouco nível de ansiedade dentro dessa perspectiva. Porque ele já vive o instinto, sem tanta lei, sem tanta regra. O que faz aumentar a ansiedade é esse princípio da lei, da regra social, dos parâmetros, dos padrões, das leis. E o psicótico ele vive mais no instinto, a perversão ele vive mais digamos, no selvagem. Então ele tem pouca nível de ansiedade, só que ele conflita muito com a sociedade. Então ele tem muito conflito com a sociedade em si. É aquele que vai viver sem as regras, né? Então é mais complexo socialmente. E diante de tudo isso, reforço a importância da base da primeira infância. Ter pais suficientemente bons que vão ajudar essa criança a lidar bem com as suas emoções e a construir uma consciência moral, um superego que não seja tão rígido, tão castrador, e um id que não seja também tão impositivo, mas que seja um ego, ou seja, um eu, uma identidade bem estruturada que consegue se estruturar na vida e que não vai ser tomado por tanta divisão de mente assim, mas que vai saber negociar de forma saudável diante dessas instâncias psíquicas, que vai entender melhor quando se deve viver o prazer, desfrutar de algumas questões imediatas de prazer, sem se reprimir tanto, vai entender melhor quando poder fazer o seu dever, a sua obrigação, sem se cobrar demais também. Então tudo isso passa por uma base dos cuidadores, de bons cuidadores, que vão estar ali presente em todas as fases dessa primeira infância, tendo o suporte necessário para que essa criança
se desenvolva bem e se torne um adulto saudável que sabe lidar melhor consigo e com seus conflitos sociais. Gostou dessas informações sobre as estruturas psíquicas relacionadas à família? Então vá no meu site www.carloscollect.com e acesse o curso Afectos. Lá você vai ter muito mais conteúdo que vai te enriquecer, tanto na tua relação com a sua família, como você, talvez, o estudante de psicanálise, psicologia e um amante das áreas humanas. Aproveite que está em promoção e adquira hoje este curso que você não vai se arrepender.